Fala galera, boa, alegre e feliz do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Neto e hoje a gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu nas últimas aulas com a nossa atividade interativa, com a temática Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, gente, atividade interativa na tela. Eu vou colocar para a gente algumas questões, a gente vai refletir, vou dar um tempinho para vocês lerem direitinho, vão responder no nosso chat alternativo aqui, mais se aproxima com o enunciado proposto pela gente. Daqui a pouco a gente vai voltar, lembrando que vocês têm a opção de enviar a resposta pelo chat e principalmente de interagir com nossas aulas para mostrar que vocês aprenderam e compreenderam o conteúdo que a gente está passando para vocês. Ok, gente?
bem, galerinha, a gente está de volta nesse final de manhã, quase a hora do almoço. Eu creio que vocês devem estar se preparando para esse almoço, mas tem aula de história, tem uma atividade interativa. Agora eu quero interagir com vocês, eu quero ver o que vocês marcaram para a gente. Vou ler algumas respostas. Se o professor não ler a resposta de vocês, desculpa, é muita resposta para o professor ler. Selecionei algumas e vou ler para vocês, para ver se vocês conseguiram compreender a questão e acertaram a opção correta. A Ruth Sanches enviou para a gente uma resposta, a letra C. O Nielson foi diferente, marcou a letra D. Já a Nicole também marcou a letra C. A Cristiane colocou que a alternativa correta seria a alternativa de letra A, perdão. O Gabriel, lá do CMPM5, enviou para a gente que a resposta correta seria a opção de letra D. A Aline Belatti enviou para a gente que a resposta correta seria a letra D. A Ana Sofia disse que a resposta correta é D de dado. E o Emanuel enviou para a gente a resposta correta, sendo a opção de letra D. Vamos voltar para a questão agora no quadro, vamos ler direitinho, vamos refletir e vamos ver se vocês conseguiram compreender a questão e marcar a resposta de forma correta. Questão no quadro diz o seguinte para a gente: questão adaptada do vestibular da Mackenzie. Dentre as causas da Primeira Grande Guerra, destaca-se a questão balcânica, que pode ser associada, alternativa A, a formação de novas nacionalidades, como a Iugoslávia, sob a tutela da Alemanha. Opção de letra B, as disputas coloniais da Ásia e da África entre França e Inglaterra. Opção de letra C, ao interesse russo em abrir o estreito de Bósforo e Dardanelos, e ao nacionalismo eslavo e ao temor austríaco quanto à formação da Grande Sérvia. Já a opção de letra D diz o seguinte para a gente: ao assassinato do príncipe herdeiro Francisco Ferdinando e as questões pendentes relacionadas ao Tratado de Brest-Litovsk e ao desmembramento da Áustria-Hungria. Vamos agora para o gabarito, ver qual é a questão correta. Gabarito fala o seguinte para a gente, que a questão correta é a letra C. E o comentário fala o seguinte, que além da expansão pretendida pela Rússia, o nacionalismo eslavo, expresso na pretensão Rússia e Sérvia, foi um dos motivos da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Como na aula de ontem a professora explicou para a gente, a cobiça imperialista e principalmente o controle de certas regiões ali da região balcânica foi um dos principais elementos que motivaram a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Agora vamos para a segunda questão. Mais uma vez vou dar um tempinho para vocês refletirem, lerem a questão com calma. Daqui a pouco a gente vai voltar com a resposta correta e a nossa interatividade além do gabarito.
volta, galera, para a gente ler um pouquinho o que vocês mandaram para a gente, ler se vocês conseguiram compreender o conteúdo e responder a opção de forma correta. Vou ler algumas respostas que enviaram para a gente aqui no chat, que diz o seguinte: Beatriz Monte, enviou para a gente que a opção correta seria a letra C. A Ruth Sanches enviou A de almoço. A de almoço, Ruth. Leu o pensamento do professor. A Adria Carol enviou para a gente a resposta correta, que seria a opção de letra B. A Rihanna Souza enviou para a gente que a opção correta seria a letra B. O Kevin Brito marcou a opção B. O Kevin Cruz marcou a letra B. O Felipe Samu enviou para a gente que a resposta correta seria a letra A. A Emanuele enviou para a gente que a opção correta seria a letra B. O Matheus enviou para a gente que a opção correta seria a letra B. E o Tyson Lima enviou para a gente que a opção correta seria a letra A. Existem vários outros colegas, alunos que mandaram a resposta. Sintam-se todos prestigiados. Infelizmente, a gente não tem tempo de ler todos vocês, mas eu quero dizer que a sua resposta está sendo lida, está sendo analisada, e eu quero agradecer por você estar participando desse momento de interatividade. Agora a gente vai para a segunda questão, vamos ler novamente, vamos refletir e vamos ver se vocês conseguiram compreendê-la e responder de forma correta. Na tela, a segunda questão diz o seguinte para a gente, é uma questão de vestibular da PUC de Campinas, que foi adaptada para a nossa interatividade. Em relação às causas da Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que, letra a incapacidade dos Estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX, colocando em xeque a estrutura do sistema capitalista, a instabilidade política e social das nações europeias impulsionou as disputas colonialistas e o conflito entre as potências. Opção de letra B fala o seguinte para a gente: a desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade imperialista, a disputa colonial marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida armamentista e expandiu aos pontos de atrito entre as potências. Letra C. O sucesso da política de apaziguamento e do sistema de alianças equilibrou o sistema de forças entre as nações europeias, acirrando lutas de conquista das colônias da África e da Ásia. E a opção de letra D fala para a gente que seria o expansionismo da Áustria, a invasão da Polônia pelas tropas da Alemanha, assustaram a Inglaterra e França, que reagiram contra a agressão, declarando guerra ao inimigo. Gabarito na tela, vamos ver qual é a resposta correta, vamos ver se vocês acertaram. Gabarito seria a opção de letra B. O comentário fala o seguinte para a gente: o fato da industrialização ter ocorrido de forma desigual motivou a criação de rivalidade entre as nações da Europa. De um lado, nações como França e Inglaterra se mostravam preocupadas em conservar sua situação de vanguarda. De outro, países como a Alemanha e Itália pretendiam acelerar o desenvolvimento de suas economias ao buscar territórios de exploração imperialista em regiões já ocupadas por outras nações capitalistas. Voltando para mim aqui, a gente sabe que tanto a Alemanha quanto a Itália foram os últimos países a entrar na corrida imperialista, por não serem unificados ainda. Seriam os últimos países que se unificaram politicamente em torno de um governo só. Essa unificação, tanto da Itália quanto da Alemanha, ocorreu apenas lá na segunda metade do século XIX, sendo que nesse período a corrida imperialista já havia iniciado. Como sentiram-se desprestigiados, acabou ocorrendo certa rivalidade entre essas potências, que culminaria futuramente com a eclosão de um conflito armado, que seria a Primeira Guerra Mundial. Ok? Agora vamos para a terceira questão. Mais uma vez vou dar um tempinho para vocês lerem a questão. Vocês vão ler, refletir. Daqui a pouco a gente vai voltar, ver se vocês acertaram a questão e comentar um pouquinho com vocês.
volta, galera. Antes de mais nada, eu queria dar um recadinho para vocês básico. Limitem-se a interagir questões da aula no chat, tá, gente? Até porque o chat é exclusivo para a gente interagir durante as aulas, assuntos relacionados à aula proposta. Nada de assuntos corriqueiros ou coisas que não têm a ver com a aula. Porque senão a gente é obrigado a ter que bloquear vocês, né? Vocês são bloqueados e não sabem por quê. Daqui a pouco vem no chat do professor, me bloquearam, não sei por quê. Porque estão usando o chat de maneira imprópria. Agora a gente vai ler algumas respostas de colegas que enviaram para a gente questões relacionadas à aula. Vou ler para vocês algumas respostas da questão de número 3. Por exemplo, a Maria Eduarda, enviou para a gente que a resposta correta seria a letra D. Já o Gessé também enviou a letra D para a gente. O Kevin Cruz, mais uma vez o Kevin participou de nossas aulas, enviou para a gente que a resposta correta seria a questão de letra D. O Fábio Henrique também enviou que a resposta correta seria a letra D. A Maria Eduarda, letra D. Outra Maria Eduarda também enviou letra D. Maria Eduarda participando, tanto uma quanto a outra, participando muito de nossas aulas aqui. A Nicole enviou para a gente que a resposta correta seria a letra D. E o Giovanni enviou que a resposta correta também seria a letra D. Meus parabéns para vocês que estão participando. E agora a gente vai ver se vocês conseguiram acertar a resposta correta. Questão 3, no quadro. Fala para a gente o seguinte, a questão 3, tirada lá da PUC do Rio Grande do Sul, mais uma questão de vestibular para a gente ir treinando, para futuramente vocês terem essa facilidade de pegar. Questão 3 diz o seguinte para a gente, no interior do sistema de alianças que caracteriza voltando, revés traz para a gente, no interior do sistema de alianças que caracterizava a diplomacia dos conflitos entre as potências imperialistas do começo do século XX, a Inglaterra abandonou a política de esplêndido isolamento da era vitoriana, 1837 e 1901, e consolidou através da Tríplice Entente, 1907, uma aproximação com opção para a gente, 4 opções. A Inglaterra formou a Tríplice Aliança com quem, gente? Será que formou com a Itália e com a França? Seria com a Rússia e a Áustria? Letra C, Estados Unidos e Rússia? Ou letra D, França e Rússia? Lembrando que Tríplice Entente foi um dos lados do... Tríplice Entente foi um dos lados do conflito da Primeira Guerra Mundial. E a resposta correta no gabarito seria a questão de número 3, resposta correta é a letra D. O comentário falou o seguinte para a gente. Antes da composição de países que caracterizou a Tríplice Entente, a França e a Inglaterra haviam pressionado a adesão da Rússia, ameaçando a retirada do apoio feito ao Estado caso os russos negassem a se aliar com os ingleses e franceses. Portanto, gente, a Tríplice Aliança originalmente era formada por 3 potências, 3 superpotências do final do século XIX e início do século XX. A Inglaterra, a Rússia e a França. Quarta e última questão na tela. Vamos ler. Mais uma vez eu vou dar um tempinho para vocês. Vocês vão ler, vão refletir e vão enviar a resposta que mais se aproxima com o enunciado.
E agora, para finalizar a aula de hoje, vamos responder a quarta questão, já de antemão agradecendo pela participação de vocês, por vocês estarem aí ajudando o professor a fazer a aula dele de maneira mais dinâmica possível. Agradecer a sua participação, agradecer aos professores que estão de plantão, aos professores e pedagogos da CEMEG SEDUC, que estão nos apoiando nesse projeto, interagindo com vocês. Vamos ler algumas respostas que vocês enviaram para a gente e finalizar a aula de hoje. Vamos lá, galera? Vou ler algumas respostas que vocês enviaram. A Ruth Sanches, mais uma vez a Ruth participando das nossas aulas, enviou que a resposta correta seria a opção de letra B. A Clara enviou para a gente que também a opção correta seria a letra B. A Angie enviou que a resposta correta também seria a letra B. Vocês estão apostando todas as fichas na letra B. A Emanuele também enviou a letra B para a gente. A Radassa enviou que a resposta correta seria a letra B. O Luiz Fabiano também apostou as suas fichas na letra B. A Maria Eduarda, mais uma vez participando com a gente aqui, anotou que a resposta correta seria a letra B. E para finalizar, a Rafaela enviou para a gente que a resposta correta seria a letra B. Vamos agora ao gabarito da quarta questão. Vamos ver se vocês conseguiram compreender e marcar de forma correta. Quarta questão, gabarito na tela. Resposta correta é a opção de letra B. Comentário da quarta questão diz o seguinte para a gente: o imperialismo é justamente a disputa entre as potências europeias para conquistar mais territórios na África e na Ásia. Pois bem, galerinha, estamos finalizando a aula de hoje. Quero mais uma vez agradecer a participação de vocês, dizer que na próxima aula vocês estarão aí, o professor estará aqui para interagir com vocês e aprender mais e mais sobre essa disciplina fascinante, adorável que é a nossa história. Fiquem na paz e até a próxima.